de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e que a mão do Senhor nos faça prevalecer sobre toda maldade, sobre toda ação contrária. Nós oramos o nome de Jesus para que toda arma forjada contra nós não prospere, e toda língua que ousar em juízo contra nós, nós a venceremos. Oramos, ó Deus, quebrando completamente a inveja, a obra do caçador, as investidas do mal contra a nossa família, contra a nossa mente. Pedimos que o sangue de Jesus nos cubra totalmente, completamente, todas as áreas da nossa vida. E nós oramos também, Senhor, pedindo ao Senhor a proteção, Senhor, sobre nossos pensamentos, sobre o nosso coração. Não deixa, Senhor, que entre ressentimentos dentro de nós, sentimentos tóxicos ou sentimentos, ó Deus, que nos coloquem em atraso na promessa de Deus. Oramos em nome de Jesus também, pedindo ao Senhor que a presença sobrenatural do Teu Espírito Santo entre nesse lar. A presença sobrenatural do Espírito Santo entre no lugar que essa pessoa trabalha agora e toque-os, Pai, agora. Enche esse lugar da Tua glória. Essa pessoa aqui dentro do trabalho, ela enfrenta resistência. Ela enfrenta, Senhor, pessoas que tentam tirar o lugar dela, que competem contra ela. Eu oro para que o Senhor dê vitória. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor livre do mal, no nome de Jesus. E declaramos, ó Deus, Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa fortaleza, Tu és socorro bem presente na adversidade e não temeremos mal algum. Oramos, Pai, para que o Senhor esteja abrindo caminhos para nós e nos conduzindo segundo o Teu propósito. Fala conosco, Espírito Santo. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos a sabedoria divina na nossa vida, nos ajudando em todas as coisas. E também o momento certo de falar, o momento certo de se calar, o momento certo de fazer e o momento certo de não fazer. Nos guia, Espírito Santo. Oramos também para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora. Eu oro para que todo câncer, toda leucemia, todo tipo de enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo. Oramos para que as dores no corpo dessa pessoa cessem completamente. Oramos para que a alergia, oramos para que a leucemia, oramos para que todo problema no sangue, a pressão alta, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Meu Deus, Tu és Deus de maravilhas. E nós oramos agora para que o sobrenatural seja liberado na vida dessa pessoa. Também oro, Pai, para que dentro dessa casa e dentro do trabalho, da empresa dessa pessoa, que entre provisões especiais de Deus. Nós oramos para o Deus que é dono de tudo, o Deus que é fonte, o nosso Deus é fonte, e declaramos que a nossa força, a nossa suficiência, a nossa capacidade está no Senhor. Meu Deus, nos fortalece. Pedimos que a força do Senhor esteja sobre nós. O favor do Senhor esteja na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Senhor, que a unção do Espírito Santo venha aumentar mais e mais, igual o azeite, Senhor, da viúva. Que o azeite, a unção, venha aumentar cada vez mais a nossa vida. Oramos em nome de Jesus, apresentando a Ti nossos projetos, nossos sonhos, apresentando a Ti, Senhor, tudo que diz respeito à nossa família, e oramos por uma liberação especial do Senhor. Meu Deus, toca com o Teu poder na vida dessa pessoa, remova o cansaço, remova a exaustão, remova a contrariedade, as existências do inimigo no caminho dessa pessoa. Oramos para que ela tenha vitória total, que ela tenha vitória completa, no nome de Jesus Cristo. Oramos também, Senhor, para que esse casamento se fortaleça no Senhor.
Oramos para que a mão do Senhor esteja sobre esse casamento. Em o nome de Jesus, Pai, toda pessoa que tem um chamado de Deus, que carrega um grande propósito, toda a oposição das trevas contra ela, nós oramos para que não prevaleça, nós oramos para que não permaneça. No nome de Jesus, que o Senhor te dê vitória. No nome de Jesus, que o Senhor derrame graça sobre a tua vida, derrame favor sobre ti, em o nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor. Diga assim comigo: graças te dou, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero pedir a você que você compartilhe agora essa oração com seus amigos, com seus parentes, com as pessoas próximas de você. Deus vai visitá-las. Você nem imagina, mas existem certas guerras espirituais que tentam até nos impedir de estar nesse tipo e nesse momento de oração. O inimigo batalha para que você não ore, para que você não esteja na presença de Deus, para que você não colha certas bênçãos que já estão prontas para você. Por isso, não pare de orar, resista a qualquer tipo de tentação de diminuir a sua busca ou de sair da presença de Deus. Permaneça firme. Se você não viu ainda a promessa, você verá. Confie no Senhor, meu amado, confia no Senhor, minha amada, em nome de Jesus. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui. Esse testemunho glorifica o nome de Jesus. A Maria Luísa, ela escreveu assim: quero dar o meu testemunho para a glória de Deus. Meu esposo, Alexandre José Neves, foi diagnosticado com um câncer grau 4, inoperável. Os médicos deram apenas 30 dias de vida. Mas Jesus curou a célula cancerígena. Já se passou 1 ano e meio e ele está vivendo vitórias atrás de vitórias. Durante as orações, mesmo morando em Portugal, com 4 horas de fuso, eu aguardava cada live com fé. Quando o pastor orava, eu colocava a mão sobre ele, tomava posse e clamava, e Deus honrou. Olha que bonito o testemunho da Maria Luísa. Deus é fiel. Câncer grau 4. Para a glória de Deus, Jesus curou. Jesus curou. Não fui eu. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura. Coloque a sua fé nele. Ele é Deus poderoso. Ele é Deus que pode muito além, pode mais. Por isso, confie no Senhor. O Senhor também me falou a respeito de um Rafael. De alguma maneira, você acabou se machucando ou teve um acidente, Rafael. Deus te deu um grande livramento e há um propósito de Deus tremendo na sua vida. Por isso, se volte para Deus, para que o propósito dele se cumpra na totalidade na tua vida. Rafael, o Senhor fala contigo. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra. O nome dessa palavra é Enfrentando a Rejeição. Deus me deu essa palavra e eu quero compartilhar o Salmos 27, verso 10, que diz: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. O que a Bíblia está dizendo, que ainda que pai e mãe te abandonem, ainda que pessoas que deveriam ter a responsabilidade com você, que deveriam ajudá-lo, que deveriam ampará-lo, que deveriam estar lá por você, às vezes não está. Mas Deus sempre estará para aqueles que nele confiam. Deus nunca nos abandonará e nos mínimos detalhes estará cuidando de nós, nos protegendo, nos abençoando e nos guiando. Vivemos hoje uma cultura, a cultura da rejeição, onde se rejeita aquilo que é bom, se rejeita aquilo que é bonito, se rejeita aquilo que é justo. E essa cultura de rejeição faz pessoas abandonarem o seu propósito, dando ouvidos às vozes dos outros. Porque há muitos dedos para apontar, há muitos dedos para fustigar, há muitos dedos para destruir, há muitas tentativas de lhe impedir de seguir no seu propósito. No entanto, nós temos que ter uma fé tão forte em Deus e resistir
a essa rejeição, entendendo que a rejeição, ela não pode me parar. Você já se sentiu rejeitado dentro do seu trabalho, da sua família, do meio que você vive, da roda de amigos, até o fato de você ser diferente, o fato de você ser cristão, o fato de você ser luz, o fato de você ser um bom trabalhador, o fato de você ser uma pessoa íntegra. Deus te deu uma unção de diferença, onde qualquer lugar que você vai haver algum tipo de rejeição. Agora, você pode ou trabalhar mesmo com a rejeição, tentando se opor a você, ou você cede à rejeição e acaba deixando o propósito, o caminho que Deus tem para a sua vida. A rejeição é uma das ferramentas que Satanás usa para impedir as pessoas de cumprirem o chamado de Deus em suas vidas. Satanás usa essa ferramenta porque ele sabe que se você não lidar bem com as suas emoções, você pode parar no início da sua jornada. O objetivo dele é esse, é colocar, tantos pensamentos ruins na sua mente, no seu coração, a ponto de lhe impedir a sua caminhada, impedir o seu rompimento, o seu avanço. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer impedir, o inimigo quer bloquear. É por isso que ele lança tantas coisas e tantas pessoas até contra você, porque ele quer que você se sinta rejeitado e você diga assim, eu não sou bem-vindo aqui, e você parte em direção a uma rota que não é a rota que Deus determinou para você. Toda pessoa, eu quero que você escute isso porque Deus está falando com pessoas aqui. Toda pessoa que Deus tem um grande propósito na vida delas, um grande chamado, na rota do seu propósito, vai ter muitas plaquinhas levantadas por pessoas dizendo, não venha mais aqui, você não faz parte de nós, não queremos você aqui, você nunca será bem-vindo. E essas placas, elas têm um objetivo, fazer você dar um passo para trás e não dar sequência ao plano de Deus na sua vida. Promessas que você faz a si mesmo tornam você duro. Quando você é rejeitado por pai, rejeitado por um marido, rejeitado por uma família, você faz promessas a você. Só que essas promessas que você faz, elas não são de Deus. Tem gente que promete a si mesmo, sabe de uma coisa? Eu nunca mais vou confiar em ninguém. Eu nunca mais vou permitir com que alguém tenha o meu coração por completo. É por isso que tem muitos casamentos que começam só com metade do coração. A pessoa já foi tão afligida, ela já passou por tantas coisas, que ela não entrega o coração dela por inteiro, ela está sempre desconfiada, então ela entrega o coração dela pela metade, porque ela pensa da seguinte maneira, se eu me entregar por inteiro, eu vou me decepcionar de novo. E isso acontece em tudo, não só no casamento, isso acontece também no serviço para Deus, isso acontece também no propósito de um trabalho, no começo de uma empresa, onde você, não coloca seu coração na ponta da chuteira, podemos dizer assim, porque você já foi rejeitado, então você pensa da seguinte maneira, se alguém me trair ou alguém me machucar, eu teria a outra metade para sobreviver. Por isso que existe hoje a cultura do cancelamento e a cultura do perfeccionismo, onde é exigido uma alta performance de você, é exigido que você tenha 10 em gestão emocional, que você não se abale por nada. Existe essa cultura que você tem que ser perfeito, que você não pode falhar, que você, tem que ser super-homem, que você precisa, de alguma maneira, ser uma pessoa tão resiliente a ponto de nunca derramar uma lágrima. E isso nos afeta, porque somos seres humanos, somos falhos e temos que aprender a conviver com nossas limitações e temos que ir a Deus para Deus ter misericórdia de nós. Então, mesmo diante das rejeições que existem,
mesmo diante das rejeições que vêm para tentar nos paralisar, para tentar nos impedir, nós devemos ficar firmes. Pessoas machucadas machucam. Então, às vezes, alguém está agredindo você por palavras ou por atitudes e o que está acontecendo é que essa pessoa, ela está machucada e ela quer lhe machucar. Então, ela foi ferida por alguém e agora ela quer ferir você. Sabe? E pessoas machucadas que machucam, pessoas feridas que ferem, elas tentam instalar dentro de você o caos que está dentro delas. Então elas dizem, sabe, foi muito duro eu conseguir esse emprego, vai ser duro para você permanecer aqui também? Ou seja, ela foi ferida e agora quer ferir você? Eu já vi, inclusive, mães dando conselho para filhas e para filhos. Cuidado com essa pessoa que você vai casar, porque essa pessoa, sabe, tem um jeito que vai lhe trair. Essa pessoa tem o jeito do seu pai, essa pessoa tem o jeito de fulano, de ciclano, então cuidado, esteja sempre com o pé atrás e nunca aceite, sabe, ser a mulher que ele está esperando que você seja, ou o marido que ela está esperando que você seja. Deixa eu lhe dizer, há pessoas que estragaram as suas vidas e querem estragar a vida dos seus filhos também. E ali já é lançada uma semente de rejeição. Uma semente de rejeição para você rejeitar aquele casamento, para você rejeitar aquela família, porque de alguma forma ela também foi rejeitada. Não deixe as pessoas lhe definirem. Se você quer vencer a rejeição, então não deixe as pessoas rotularem você do jeito que elas querem. Isso é errado, é um pecado, gente. Não deixe as pessoas rotularem você. Chamaram Jesus de tudo, chamaram Jesus de beberrão, chamaram Jesus de falso profeta, chamaram Jesus de agitador, chamaram Jesus de tantas coisas. E por trás você vai ver que era apenas inveja, era ciúmes, eram pessoas religiosas, que todas elas queriam estar fazendo o que Jesus estava fazendo. Jesus era alguém fora da curva e isso chamava a atenção dos religiosos. E talvez haja pessoas que estão me escutando, você tem um talento grande na sua vida, você tem algo que você carrega, você é alguém fora da curva também, porque Deus, sabe, te deu a unção da diferença. E isso chama a atenção das pessoas, isso faz as pessoas apontarem o dedo para você, isso faz as pessoas serem ruins para você, isso faz as pessoas não lhe convidarem para você fazer parte de algo, porque você acaba intimidando elas. Há pessoas que, quando elas querem ferir outra, e até mesmo dentro da igreja, elas usam do artifício de que Deus falou com elas, e então elas chegam à pessoa e dizem assim, Deus falou comigo que eu não posso ser seu amigo, Deus falou comigo que, sabe, eu não posso mais andar com você. Na verdade, não foi Deus que falou, porque você é uma pessoa idônea. Você é uma pessoa que ama Deus e Deus não vai dizer para você falar para ela isso. Mas uma pessoa rejeitada, ela vai querer que você se sinta rejeitado. Entende? Uma pessoa rejeitada, ela vai fazer com que você se sinta rejeitado, porque a pessoa que é rejeitada, ela quer ter pessoas para concordarem com ela. A rejeição é uma ação, não é uma identidade. Um divórcio é algo pelo qual você passa, não é algo que você é. Então não permita com que as situações ruins da vida tornem você fruto daquela circunstância, fruto do meio, fruto do que você passou. Não, você não deve ser fruto do que passou, você deve ser fruto do Espírito. Você deve ser fruto do processo de Deus, do trabalhar de Deus. Então, a rejeição não é quem você é amado, você é aceito e Deus nunca te rejeitará. Por isso, não rejeite o Deus que te criou, que tem um plano na tua vida, que tem um chamado para você. Não pare por causa dos outros, não pare porque alguém parou no meio da caminhada. Permaneça firme, porque Deus vai te dar vitória. Permaneça firme, porque Deus vai realizar o propósito dele na tua vida, no nome de Jesus Cristo.
Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração hoje. Quero pedir a você que está aí ao vivo comigo, que você deixe a sua curtida aqui nessa oração, por gentileza, o seu like, para que o YouTube mande essa oração, essa palavra para outras pessoas. Nós vamos levantar um grande clamor agora no final, novamente. Eu quero pedir a gentileza de cada um de vocês para compartilhar essa oração com grupos, em redes sociais, com amigos. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu tenho um anúncio para vocês, na verdade 2. Domingo agora eu vou estar ministrando no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na rua Carlos Zur, número 935. Então, domingo, 9h30 da manhã, eu estarei ministrando no Rio Grande do Sul. Você que é do Rio Grande do Sul, eu estarei lá. E também, sexta-feira agora, eu vou estar lançando a Escola de Profetas presencial, que eu terei aqui em São Paulo, no mês de setembro. Será uma escola muito grande. Inclusive, vou trazer para o leitor de fora do Brasil. Vai ser um tempo incrível, sobrenatural, mas eu vou lançar na sexta-feira. Então, se prepare, porque geralmente as vagas das escolas encerram em 24 horas. Amém? E vai ser incrível, vai ser algo que Deus falou comigo e eu creio que vai te abençoar muito. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e enquanto eu declaro, se você não compartilhou essa oração, compartilhe agora no nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus me disse, diga a Vera, que teve uma briga com a irmã dela, faça as pazes, porque Deus tem um projeto para vocês duas em algo. Vera, você que teve uma briga, um desafeto com a sua irmã, que talvez estejam até sem se falar, se acertem, porque Deus tem um propósito com vocês duas juntas. Amém? Pega essa palavra. Também eu quero liberar uma palavra para Clayton. Clayton, não é Clayton, é Clayton. Deus te visita nessa hora. E o Senhor me disse que está preparando algo para você até o meio-dia. Até o meio-dia de hoje, você verá uma resposta de Deus chegando a você. Amém? Eu também vi um documento com o nome Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, que mora na casa de número 73. Deus está te visitando com resposta, Maria de Lourdes, no nome de Jesus Cristo. Eu quero agora orar por você, eu quero apresentar você diante do Senhor, amém? E quero lhe convidar a você ser nosso aluno na Academia Kingdom Global. Hoje à noite nós temos o 3º dia da Masterclass Visões e Mundo Espiritual. E eu estou com uma expectativa muito grande. Eu e mais um convidado estaremos ministrando hoje à noite e você não pode ficar de fora. Vá lá no meu site depois e se torne aluno da Academia Kingdom Global. Amém? Posso orar por você?
Tem uma pessoa que está aí me ouvindo e ela sente, sabe, uma queimação bem aqui no meio do peito. E ela anda muito ansiosa, muito preocupada. Seja você quem for, não te preocupa, Deus está provendo para você. Deus está provendo, seja você quem for, que está com essa queimação no meio do peito. Deus está provendo para você, descansa teu coração, em nome de Jesus. Amém? Sônia Braga, o Senhor te visita, o Senhor te visita e o Senhor está abrindo caminho para você, Sônia Braga. No nome de Jesus, deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, eu oro por cada pessoa que está orando junto comigo agora. E a minha oração a Deus é para que a presença de Deus entre agora nessa casa. A presença de Deus entre no ambiente do trabalho dessa pessoa. Que a presença de Deus traga agora um quebrar de muralhas espirituais, tudo aquilo que o inimigo fez para impedir ela de avançar, para impedir ela de crescer, para impedir ela de chegar nos lugares altos. Eu oro em nome de Jesus para que os impedimentos espirituais sejam quebrados agora. No nome de Jesus Cristo eu oro para que tudo aquilo que o inimigo tem feito para impedir, tudo aquilo que o inimigo tem feito para bloquear, nós oramos no nome de Jesus e damos uma ordem mal. Você não vai prosperar no caminho dessa pessoa. Eu quero declarar ela livre, eu quero declarar ela liberta, eu quero orar agora pela saúde emocional dela, pela saúde física dela, para que haja cura total, para que haja cura completa no nome de Jesus. E eu oro agora declarando despertamento espiritual na vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Toda pessoa que estava cansada espiritualmente, desanimada, prostrada, eu oro agora para que um ânimo novo venha sobre a tua vida no nome de Jesus. Um ânimo do Senhor venha sobre ti, os jugos espirituais sejam quebrados na tua vida, na tua família, e todo aquele que chegou aqui doente nessa oração, seja curado agora, seja curado agora. Eu oro por uma libertação total de vício, uma libertação total de pecados, uma libertação total de ambientes, e que toda a opressão espiritual na tua casa, no teu trabalho, saia agora, no nome de Jesus, que saia, que seja removido agora. E Senhor, essa pessoa que tem sido rejeitada, que tem tido esse sentimento de oposição quanto a ela, de oposição em relação à sua casa, em relação à sua família. Eu oro agora para que as oposições sejam removidas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre agora, seja livre, seja curado. E eu libero aquela palavra sobre a tua vida: você é amado, você é aceito, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Pode teu pai e tua mãe te abandonar, o Senhor teu Deus não te abandonará. Eu quero declarar que o favor do Senhor, a sua presença está com você. Você não está sozinho, você está cheio de Deus, você está totalmente respaldado por Deus. Toda a estrutura da tua vida está Deus, é Deus a tua vida. Você não está sozinho no nome de Jesus Cristo. Senhor, cura os feridos de coração, restaura as mentes, restaura os corações, e que haja um fortalecimento do Senhor sobre a vida de cada pessoa, no nome de Jesus. Apresentamos o dia de hoje a Ti e pedimos a Tua bênção. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. 9 da manhã estarei com você, e depois às 18 horas. Paz, prosperidade e salvação na tua vida. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós te pedimos, Pai, faça justiça a toda injustiça, para que todo o mal feito contra nós, de forma direta ou indireta, seja visitado pelo juiz de toda a terra. Oramos, ó Deus, e cremos que o Senhor é Deus poderoso,
Desfaça, Pai, a maldade, a mentira, a inveja, a calúnia, o malfazejo e todo tipo de contrariedade e de resistência espiritual. Oramos também, Pai, liberando a palavra de Deuteronômio capítulo 1, verso 11. E no nome de Jesus profetizamos 1000 vezes mais bênçãos na vida de cada um dos teus filhos, 1000 vezes mais alegria, 1000 vezes mais paz, 1000 vezes mais prosperidade, 1000 vezes mais portas abertas, 1000 vezes mais favor em todas as áreas da vida deste homem e desta mulher. Meu Deus, estamos aqui. Hoje é o 4º dia do nosso propósito. Estamos crendo, estamos nos movendo em fé, estamos, Senhor, totalmente entregues à Tua vontade, porque a Tua vontade é perfeita, a Tua vontade é boa, é agradável. Nos entregamos a Ti, pedimos a bênção, Senhor, sobre nossa família. Abençoe, Senhor, nosso cônjuge, abençoe nossos filhos e coloca a Tua mão sobre a nossa casa. Oramos também para que o Senhor abra os céus de favor sobre nós e que o dia de hoje seja um dia bom. Seja um dia de bênção, seja um dia de portas abertas, seja um dia de muitos milagres, seja um dia de provisões financeiras, seja um dia de boas notícias. Oramos em nome de Jesus e também oramos pelo Brasil, Pai, para que o Senhor traga paz, prosperidade e justiça. Em nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti, Espírito Santo, e Te pedimos, doce e amado Espírito Santo, que o Senhor conduza nossas vidas, que o Senhor guie nossas decisões e nos ajude em todas as coisas. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos começando mais um dia na doce presença do Espírito Santo. Escreva aqui nos comentários. Declaramos 1000 vezes mais sobre a nossa vida e família em nome de Jesus. Essa é a palavra profética. Você está entrando nas orações e pegando essa palavra profética sobre a tua vida no nome de Jesus. E eu quero pedir a cada pessoa que entrar aqui nessa oração, que compartilhe com alguém, que mande essa oração para um amigo, para um parente, para 8 pessoas e que Deus te abençoe. A tua generosidade é uma semente. E essa semente, quando ela é plantada na vida de pessoas, as colheitas virão na sua vida. Em nome de Jesus, você vai se encontrar com as suas colheitas. Amém? Eu quero dar um testemunho da Rose, e ela escreveu assim: a paz de Deus, eu venho testemunhar as graças que recebi através de suas orações. Em 2019, eu fui diagnosticada com câncer de mama e passei pelos tratamentos médicos, mas fui curada. Ele me curou do câncer, da fibromialgia e das dores de cabeça, da depressão e da ansiedade, problemas que surgiram após a doença. Minha vida conjugal e familiar havia se transformado num caos, mas Deus foi restaurando tudo. Hoje agradeço ao Senhor e também a você, por você ter sido usado na minha casa, por ter sido um restaurador. Louvo a Deus por sua vida, pelos milagres que tenho vivenciado. Hoje meu esposo não perde uma oração sua. Que Deus abençoe grandemente a ti e a toda a tua família. Que Deus abençoe, Rose, você, seu marido, sua casa. Glória a Jesus. Ele é um Deus que cura. Para Ele não há impossíveis. E nós glorificamos o nome dEle, porque sabemos que nada é impossível. Se tem pessoas que entraram aqui nessa oração, também com situações impossíveis diante de Deus, você chegou no lugar certo. Não sai daí. Deus vai operar na sua vida, assim como opera na minha vida, assim como operou na vida da Rose e da casa dela. Amém? Deus é Deus de milagres. Eu tenho um livro escrito no meu coração, só de testemunhos impossíveis que Deus fez na minha vida e na minha casa. Deus é fiel. Não limite o poder de Deus. Ele pode tudo. Ele pode tudo. Ele pode mover céus e terra. Creia no Senhor. Amém? A palavra que eu tenho hoje é: jamais rejeite a sabedoria.
Diga assim comigo: jamais irei rejeitar a sabedoria do Senhor. Nunca faça isso. Esse é um pecado. É uma das piores falhas que um ser humano pode ter. Em Atos capítulo 27, verso 11, a Bíblia diz assim: mas o centurião creu mais no piloto e no capitão do que naquilo que Paulo disse. O apóstolo Paulo estava sendo preso, estava sendo levado para um julgamento. E a Bíblia nos diz que Deus deu uma revelação, e eu creio em revelação. Deus deu uma revelação para Paulo de que a viagem não seria uma viagem fácil e que teria problemas no percurso. Como que nós reagimos quando Deus nos revela a sua sabedoria e nos revela o amanhã? Com descrença? Com indiferença? Ou colocamos fé nas palavras de Deus e nos movemos com prudência e em oração? Porque isso deveria ser o mínimo de todos nós. Quando Deus nos avisa de algo, não é para causar medo no nosso coração, não é para nos desesperarmos, mas sim para orarmos e para termos prudência. E se Deus deu um aviso sobre algo que não deve ser feito, por que você vai arriscar? Por que você vai dar um passo que pode ser mortal para você e para aqueles que estão com você? Tem coisas que não é coragem, é burrice. E nós temos que ter esse discernimento, que quando Deus fala, nós temos que respeitar. A voz de Deus é poderosa. A voz de Deus é poderosa. Não ignore, a voz de Deus é a sabedoria pura. É a melhor direção. É a direção sem erros, sem falhas. Por isso, o apóstolo Paulo deu o aviso, mas não foi ouvido. Quantas vezes eu aconselhei pessoas e disse assim: esse relacionamento é um jugo desigual. Se você começar esse relacionamento, você vai ter problemas lá na frente. Olha os sinais. Deus está mostrando para você. É assim agora no namoro. No casamento vai ser pior. Porque tudo amplifica no casamento. O amor amplifica, as falhas amplificam. Os pensamentos errados também, tudo amplifica no casamento. Então, eu sempre dei aquela passagem do jugo desigual. Se não me engano, é 2 Coríntios 6,14. Quantas vezes eu tentei explicar pacientemente os riscos que as pessoas corriam de se associar com um jugo desigual. Mas alguns davam ouvidos, outros não davam ouvidos. E depois lá na frente, poxa, tá tudo dando errado. E agora, meu Deus? Bem, Deus avisou você. Deus avisou de como as coisas seriam. A palavra de Deus nunca falha. Nunca rejeite a sabedoria divina. Rejeitar a sabedoria divina é entrar num caminho de derrota. Então, muitos rejeitam a palavra de Deus. Riem, alguns zombam, escarnecem. Mas ela nunca falhou. O apóstolo Paulo havia alertado esse centurião sobre os perigos de continuar a viagem. Mas o capitão e o centurião acreditaram mais nos especialistas e decidiram zarpar. Em Atos capítulo 27, verso 14, a Bíblia diz: logo depois, um vento violento atingiu o navio. Tempestades, angústias e, por fim, o naufrágio se seguiram. Tudo porque não se deu crédito ao que Deus falou. Tem coisas que as pessoas podem não entender de decisões que eu tomo na vida, mas eu sei obedecer a Deus. E sou capaz de mudar o que tiver que mudar, fazer o que tiver que fazer, abrir mão do que tiver que abrir mão,
só para obedecer a palavra e a direção de Deus na minha vida. Em Provérbios 14, 12, a Bíblia diz: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Não arrisque a sua vida. Dê crédito à palavra de Deus. Dê crédito a um sonho profético, a uma direção que o Espírito Santo deu, a algo que Deus colocou no teu coração. Quando as pessoas vêm falar para mim que Deus falou com elas, o que eu acho? Bem, o que eu vou dizer? Se Deus já falou, eu vou acrescentar o quê? Se Deus falou, está falado. Se a pessoa realmente acha que ouviu a Deus, e se aquele desejo está alinhado com a palavra de Deus, então obedeça. Renda-se a Deus. O que não pode é você ouvir uma voz que está discordando da palavra, que está discordando das instruções da palavra de Deus. Daí não. É por isso que você tem que conhecer a voz de Deus. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ver o que está escrito na Bíblia, o que Deus pede, o que Deus não pede, o que é de Deus e o que não é de Deus. Você tem que afinar os seus ouvidos para ouvir a Deus. Você tem que se tornar um especialista de vozes. O que é a voz do Senhor, o que é a voz do meu coração, o que é a voz dos homens e o que é a voz do inimigo. Se Deus já te falou, pare de se sentar em mesas erradas, para não contaminar o teu destino. Deus já falou com você, mas você continua sentando em mesas erradas. A Bíblia diz no Salmos 1, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Tem mesas que é errada, e você está lá fazendo negócio. Tem mesa que é errada, e você está lá rindo, bebendo junto com eles, vivendo uma vida, sabe, à la vontade. Será que Deus não falou já com você que tem mesas que Ele não quer mais você? Tem gente que já tirou tudo de você e você continua nessa mesa. Tem gente que já fez você cair em cada buraco, fez você errar de caminho várias vezes e você continua nessa mesa. Você continua ouvindo essas pessoas que tiraram tudo de você, que destruíram a tua vida. Você precisa dar ouvidos ao Espírito Santo, levantar de mesas erradas. Você sabe, tem gente que puxa a gente para baixo, que não move 1 milímetro para ajudar. E você tem prazer, você está debaixo de um encantamento nessa mesa. Você está debaixo de um encantamento quando não larga uma amizade que Deus já mostrou para você. Ei, vai levar você para o caos, para a destruição. Eu não quero entrar numa embarcação aonde não deem crédito à palavra de Deus. Eu não quero entrar numa embarcação aonde não se teme a voz de Deus. Sucesso que destrói a sua paz não é sucesso. Se para vencer você precisa perder a si mesmo, você já está perdido. Nenhum sucesso justifica a perda da sua casa, a perda dos seus princípios. Se é errado, é errado. Se é certo, é certo. E nós não podemos passar por cima daquilo que nós acreditamos que é o certo. Não faço negócio nenhum mais na vida que tire a minha paz. Não aceito nada que tira a minha paz. Há poucos dias atrás, recebi um convite. E um dia antes, eu havia tido um sonho profético. Ainda que a porta era maravilhosa, ainda que a oportunidade era incrível, Deus me avisou em sonho para que eu não aceitasse.
Eu temo a Deus, eu temo a voz de Deus. E mesmo contra a minha vontade, eu já entendi que a vontade de Deus é perfeita. E Deus vê o que está por trás da porta, eu não. Deus vê, eu estou sempre dizendo isso. Deus vê o que está por trás da porta, eu não vejo, mas Ele vê. Então eu confio nele. Guarda essa palavra no teu coração. Não rejeite a sabedoria, jamais na sua vida. Amém? Eu deixo essa instrução ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e também quero lhe convidar, nesse domingo, nós vamos ter 2 cultos e o começo de uma campanha aqui em São Paulo. Eu estarei ministrando, minha esposa também. Eu vou ministrar às 9 da manhã e a minha esposa às 18h30. O endereço da igreja aqui que nós vamos ministrar é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E no final da reunião, nós vamos orar pelos doentes. Nós vamos ungir os doentes por uma direção de Deus e vamos orar por eles, amém? Por todos os doentes, vamos ungí-los e orar por eles e cremos no milagre, cremos no sobrenatural. Você é nosso convidado de estar conosco. Nós vamos ter uma campanha sobre os 7 mergulhos de Naamã, porque aqueles mergulhos representaram obediência, eles representaram muitas coisas. Nós vamos falar, cada domingo, nós vamos falar de uma coisa. Esse domingo eu vou falar sobre a graça para mudanças. Amém? A graça para mudanças. Aonde está a graça? Nós vamos falar sobre isso. Amém? Você é nosso convidado. E também quero falar rapidamente dos meus livros, Café com Jesus. Esse livro está nos deixando tão felizes, porque tem tantas pessoas lendo, tem tantas pessoas sendo abençoadas. E um detalhe, tem pessoas que não são evangélicas, que estão lendo esse livro. Tem católicos que estão lendo esse livro. É maravilhoso o que Deus está fazendo. Deus está trazendo, sabe, muito testemunho bonito desses livros. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o meu lançamento, Café com Jesus 2. Tá? É um devocional, só que ele é atemporal. Como assim atemporal? Você pode ler 2, 3 por dia, porque não tem uma data específica e você pode fazer todos os dias. São 365 devocionais, um para cada dia do ano. E se você quiser ler 2, 3, 4, você pode também, porque eles são atemporais, certo? Então, vão te abençoar, vão abençoar a tua vida, a tua casa. E você pode adquirir no nosso site www.vinicius17.com.br. E mais, se você ainda não é aluno da nossa escola, a Academia Quino Global, eu convido você a se tornar aluno e caminhar no profético junto conosco. Amém? Ali você vai encontrar muito conteúdo profético. Essa semana estamos com conteúdo especial que a minha esposa está ministrando. Tanto essa semana quanto semana que vem, ela que vai estar ministrando na academia. E você não pode perder. Inclusive hoje tem aula na academia. O link está lá no meu site, www.vinicius17.com.br. Salmos 91. Deixa eu declarar aqui, quero pedir que você compartilhe essa oração com 8 pessoas. Amém? Compartilha com 8 pessoas, manda para os teus amigos, para a tua família, para pessoas próximas de você, em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra a uma pessoa de sobrenome Rockenbach, que Deus está visitando agora. Amém? E o Senhor está curando feridas. Não sei se são feridas físicas ou do coração, mas Deus está curando. Amém? Está restaurando e vai trazer mudanças na tua vida. O Senhor também me disse, fala tem um Fernando que está me ouvindo e o Senhor manda dizer para você, Fernando, o Senhor me mostra como se você estivesse numa recuperação, numa restauração em uma área da sua vida. Deus vai te dar a restauração total e completa. Confie no Senhor. Amém? Confie no Senhor. Deus está trabalhando. O Senhor também me deu uma palavra, uma pessoa chamada Júnior. Eu não sei se chamam de Júnior, de Júnior, ou é Júnior só, mas Deus está visitando essa pessoa
e Deus me mostra justiça de Deus, você caminhando também em vitórias, Deus trazendo milagres na tua vida, no nome de Jesus. E entrou alguém aqui nessa oração que o inimigo tem tentado trazer brigas, divisão e contenda no teu casamento. O diabo tem colocado tantas coisas e vocês tiveram uma conversa tão terrível essa semana. Não é a vontade de Deus que vocês se separem. Deus está entrando agora nessa casa e vai mudar a história. Vocês estão equivocados. O inimigo está tentando interromper algo lindo e Deus está falando com você, mãe do Bernardo. Amém? O Senhor está desfazendo esse laço. Não é a vontade de Deus que você se separe. Está liberada essa palavra. Eu quero declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Jesus Cristo, Tu és um Deus de milagres. Nada é impossível para Ti. Nós cremos no Teu poder, Senhor, e queremos caminhar na Tua palavra, caminhar nas Tuas direções, doce e amado Espírito Santo. Meu Deus, nós nos rendemos a Ti e nos rendemos à sabedoria divina e Te pedimos, dá-nos sabedoria porque temos falta dela. Ajude-nos, Pai, que o nosso coração seja carregado de temor a Deus, que venhamos respeitar a palavra de Deus, respeitar as direções do Espírito e respeitar a palavra profética. Senhor, em nome de Jesus, que o dia de hoje seja um dia conduzido pelo Senhor, que o Senhor nos ajude em todas as nossas decisões, torna nosso dia leve. Queremos a unção do Espírito Santo, declaramos a nossa dependência total e completa de Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, pelas nossas falhas e declaramos: Jesus é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa casa. Jesus, 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 nome sobre todo nome, invocamos o nome dEle agora e eu quero profetizar sobre a vida de cada pessoa 1000 vezes mais. Eu profetizo 1000 vezes mais de bênçãos, de paz, de prosperidade, de céus abertos, de favor, de graça sobre a tua vida, em o nome de Jesus Cristo. E que caia por terra todo laço de Satanás, que caia por terra tudo aquilo que tem se levantado contra ti, que tem se levantado contra a tua família. Eu declaro em nome de Jesus, nenhum mal prosperará. Seja livre, que a mão do Senhor seja sobre ti, que o Senhor te dê livramento e que o Senhor te conduza em paz, em segurança, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para este homem, dá vitória para essa mulher. Coloca a tua mão agora, Pai, sobre esta casa, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Eu oro em nome de Jesus Cristo, também declarando, Senhor, que nenhum mal tem poder sobre a nossa vida, tem poder sobre a nossa casa. Em nome de Jesus, libera do teu favor, Pai, e libera da tua graça, no nome de Jesus Cristo. Eu oro por todo aquele que está doente, oro também por crianças que estejam doentes e libero uma palavra de saúde.
cura agora, total e completa, no nome de Jesus Cristo. Que toda enfermidade, que toda dor, que todo problema oculto, em nome de Jesus, que haja agora a cura total e completa. Nós liberamos a palavra da cura, em nome de Jesus, porque cremos. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres, nossa fé está nele. Amém e amém. Glória a Deus, que teu dia seja um dia de fartura, seja um dia de prosperidade, seja um dia de força sobrenatural, em nome de Jesus. Se você recebe essa oração, compartilha ela agora com 8 pessoas, que Deus te abençoe. Vou estar ao vivo, 9 da manhã e depois 18 horas. Deus te abençoe e segura na palavra